Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma aula de ciências a respeito da estrutura do átomo, noções de atomística. Eu sou a professora Jaqueline Barea e essa é uma aula para o ensino fundamental. Seja bem-vindo, vamos lá então. Esse modelo que a gente estuda no ensino fundamental é o modelo atômico feito por Rutherford e Bohr. São dois cientistas que, em lugares diferentes do mundo, trabalharam com a estrutura atômica e chegaram a conclusões complementares. E essas noções de estrutura atômica é a que nós estudamos para tentar entender melhor o átomo hoje. Na estrutura de Rutherford e Bohr, nós vemos que o átomo é formado por um núcleo atômico. Nesse núcleo atômico existem dois tipos de partículas. A partícula chamada próton, nesse caso nós temos três prótons, dois, três, que aqui está sendo pintada de vermelho, e nós temos as partículas chamadas de nêutrons, que nós temos aqui pintadas de azul. Dois, três, quatro. Então, esse núcleo atômico é formado de 7 partículas, 3 prótons e 4 nêutrons. Segundo esse modelo, ao redor do núcleo atômico giram outras partículas na eletrosfera. A eletrosfera são as órbitas por onde giram os elétrons. Essas partículas aqui, que nesse caso desse desenho, estão representadas de forma errônea. Elas estão muito grandes. Na verdade, os elétrons são partículas mais de 1.800 vezes menores que os prótons. Então, essas partículas, elas deveriam estar muito diminutas aqui, representadas aqui na eletrosfera ou nas camadas eletrônicas, que são justamente essas órbitas aqui ao redor do núcleo atômico. Então, segundo Rutherford e Bohr, os átomos seriam compostos por núcleos atômicos, compostos por partículas subatômicas, chamadas de prótons e de nêutrons. E ao redor desse núcleo, composto de prótons e nêutrons, girariam os elétrons, partículas muito menores. Outra coisa que nós devemos compreender é que essas partículas subatômicas, prótons e elétrons principalmente, elas são carregadas eletricamente. Nossa, como assim? Os prótons são partículas do núcleo que são carregadas eletricamente com cargas elétricas positivas. E os nêutrons têm têm esse nome de nêutrons porque não tem carga elétrica. Não tem carga elétrica nem positiva e não tem carga elétrica nem negativa. Por não terem carga elétrica, eles são neutros, eletricamente falando. Por serem neutros, é que chamam-se nêutrons. Os elétrons que giram ao redor do núcleo atômico, eles têm cargas elétricas negativas. Por isso que um átomo, quando ele possui 6 prótons, aqui a gente só vê 4, mas devem ter mais 2 escondidos ali numa posição que a gente não consiga enxergar. Um átomo, quando ele tem 6 prótons, ou seja, 6 partículas com cargas elétricas positivas, ele deve possuir, para ficar eletricamente estável, 6 partículas com carga elétrica negativa. Então, se um átomo tem 6 prótons, que são partículas com cargas elétricas positivas, ele tem que ter 6 elétrons, 6 partículas com cargas elétricas negativas, para que ele fique eletricamente estável. Se ele possuir mais prótons, ele vai ser um íon positivo. Se ele possuir mais elétrons, ele vai ser um íon negativo. Então, íon é o átomo quando ele está com suas cargas elétricas, ou mais prótons, ou mais elétrons. Portanto, suas cargas elétricas ficam desequilibradas. Quando que a gente observa na natureza, quando há um desequilíbrio entre as cargas elétricas dos átomos de algum material? Quando a gente percebe pequenas descargas elétricas. Por exemplo, já deve ter acontecido com você de estar brincando na quadra, jogando futebol ou brincando de queimada, alguma coisa assim, e de repente você tocar num amigo ou tocar na grade do gol, por exemplo, e levar pequenas descargas elétricas. Isso acontece principalmente em dias de ventania.
Quando você está em campo aberto, em lugar aberto e tem vento, esse vento passa pelo seu corpo e acaba levando parte dos seus elétrons. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? O seu corpo vai ficar com mais prótons do que elétrons. O seu corpo vai ficar eletricamente carregado mais para positivo. Então, quando você tocar em algum material, vai ter passagem de cargas elétricas para que se equilibre, para que as cargas elétricas fiquem em mesmo número, prótons e elétrons. Havendo passagem de elétrons, para que se equilibre esse número de cargas elétricas, vai ter a descarga elétrica. E aí você vai ter essa sensação de descarga elétrica, essa sensação de choque. Eu sofro muito isso ao relar na maçaneta do carro, ou mesmo quando eu vou relar num corrimão de escada. Eu sempre levo pequenas descargas elétricas. Ou quando eu encosto, por exemplo, a minha perna na perna de uma cadeira, e essa perna é de metal. Isso acontece muito dentro da sala de aula, por conta desse desequilíbrio de cargas elétricas aí, né, no número de prótons, que é positivo, e número de elétrons, que são partículas de carga negativa. Tudo bem? Outro exemplo é o desequilíbrio eletromagnético de algumas cargas. Quando você pega, por exemplo, a parte final, né, do tubo de caneta, e você pega essa parte final do tubo de caneta e esfrega no cabelo, esfrega, 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 esfrega. Aí você pega, aproxima o tubo de caneta de papeizinhos picadinhos, pequenininhos, você percebe que o tubo de caneta atrai esses papeizinhos pequenininhos. Quando você esfrega o tubo de caneta no cabelo, você causa um desequilíbrio no número de prótons e elétrons. Você vai ficar cheio de íons nessa ponta da caneta. E aí esse desequilíbrio de cargas elétricas vai fazer com que o tubo da caneta atraia os papeizinhos, porque está puxando elétrons do papel para tentar equilibrar as cargas. A mesma coisa acontece quando você está com uma blusa de lã e você fica com essa blusa de lã em contato com a sua pele, por exemplo, e quando você vai tirar a blusa de lã, você ouve vários estralinhos, né? Se você for tirar essa blusa de lã num quarto completamente escuro, você fecha todas as cortinas, fecha a porta, fecha a janela, deixa bem escuro, e você for tirar a blusa de lã em frente ao espelho, olhando, você vai ver que para cada estralinho que você observa na blusa de lã, você vê pequenos flashzinhos de luz. São pequenas descargas elétricas por conta do atrito da lã com o seu corpo e com o ar também. E aí vai ocorrendo essas descargas elétricas para tentar acertar o número de elétrons aí entre você, a lã e o ar, porque a lã, em contato com o seu corpo, vai realmente atraindo os elétrons do seu corpo e vai desequilibrando as cargas elétricas. E aí, na hora que você vai tirar a lã, essas cargas elétricas precisam se normalizar. E para que isso aconteça, forma esse fluxo, né, de elétrons para poder se regularizar esse número de cargas. Tudo bem? Então, outra coisa que você precisa entender a respeito do modelo de Rutherford e de Bohr é a respeito das camadas eletrônicas nas quais os elétrons se distribuem. Na verdade, ao redor do núcleo do átomo existe uma nuvem de elétrons. Existem elétrons que estão mais próximos do núcleo atômico e existem elétrons que estão mais distantes do núcleo atômico. Então, você observa aqui, olha, esse átomo aqui, ele possui 12 prótons em seu núcleo. Se ele possui 12 prótons em seu núcleo, ele tem que ter 12 elétrons na sua eletrosfera. Só que esses elétrons, alguns estão mais próximos e outros estão mais distantes do núcleo, espalhados na nuvem de elétrons ao redor do núcleo. Só que essa nuvem, ela não é aleatória, ela não é desorganizada, ela não é feita de qualquer maneira. Mais próximo do núcleo atômico se localizam 2 elétrons na camada que a gente chama de camada K de distribuição eletrônica. Tá? Na segunda camada, um pouco mais distante do núcleo atômico, está a camada eletrônica L. Nessa camada eletrônica L, o máximo de elétrons que vão ficar girando ao redor do núcleo do átomo são 8 elétrons. Depois da camada L, um pouco mais distante do núcleo, tem a camada eletrônica M. Na camada eletrônica M, podem ficar girando ao redor do núcleo do átomo 18 elétrons. Mas como esse átomo aqui só tem 12 elétrons, então ficam 2 aqui perto,
com mais 8 elétrons ficam 10. 8, né? Com mais esses dois aqui vão dar 10. E aí sobram 2 para ficarem aqui. Mas no máximo caberiam 18. Ou, se essa aqui fosse a última camada, e no caso é a última camada, caberia no máximo 8. Mas, na verdade, só tem mais 2 elétrons para pôr aqui, porque só tem 12 elétrons. Então, 2 com mais 8 aqui, 10, com mais 2 aqui, 12. Então, as camadas eletrônicas, elas vão até a letra Q. Então, tem camada K, L, M, N, O, P, Q. O máximo de elétrons que cabe em cada camada é esse que está colocado aqui. Na camada K cabem no máximo 2, na camada L no máximo 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 2. Só que, se a camada eletrônica for a última do átomo, o máximo que vai poder ter nela, se o átomo tiver essa quantidade de elétrons, vai ser 8, no máximo, se ele tiver, tá? Se ele não tiver, não. Então, por exemplo, o hidrogênio tem 1 elétron. Então, quantas camadas eletrônicas ele vai ter? Uma só a camada K. Quantos elétrons ele vai ter na camada eletrônica K? Um só, porque é um que ele pode pôr ali. O hélio tem 2 elétrons. Então, quantas camadas eletrônicas ele vai ter? Só uma, a camada eletrônica K. Quantos elétrons ele vai pôr na camada K? 2 elétrons. O lítio tem 3 elétrons. Quantas camadas eletrônicas ele vai ter? 2 camadas eletrônicas, a K e a L. Ele tem 3 elétrons. Na camada K, ele pode pôr no máximo quanto? 2. Quantos elétrons vai sobrar para ele pôr na L? Apenas 1. Entenderam? Então, pega-se o número de elétrons que o átomo tem e vai distribuindo essa quantidade de elétrons nas camadas eletrônicas conforme o número de elétrons que esse átomo tem. Não se esqueçam, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Por quê? As partículas do número negativo, as partículas de carga elétrica negativa tem que ser o número de partículas de carga elétrica positiva, para que fique eletricamente equilibrado aquele átomo. Outra coisa que você tem que prestar atenção, o núcleo atômico, ele tem as partículas maiores, que são os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles são mais de 1.800 vezes menores do que o próton. Então, eles não são contados para a massa atômica. Para se contar a massa de um átomo, a gente só usa aquilo que ele tem no núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Então, a massa atômica de um átomo, ou seja, sua letra A, que é a massa atômica, é aquilo que o átomo tem no núcleo. E o que o átomo tem no núcleo? Prótons, que é o Z, ou o número de prótons, ou o número atômico, mais o N. O que é o N? O N é o número de nêutrons. Então, se eu somo prótons com os nêutrons, eu vou obter o A, que é a massa atômica, tá bom? Então, massa atômica é a massa do átomo, é aquilo que ele possui no núcleo. E o que o átomo possui no núcleo? O átomo possui os prótons, que é a letra Z, e os nêutrons, que é a letra N. Se eu somo os prótons com os nêutrons, ó, Canjica. Vem cá, fala oi, Canjica. Fala oi, pessoal. Ele quer assistir aula de química, de qualquer jeito. Então, se eu tenho aqui os prótons mais os nêutrons, eu vou ter a massa atômica no núcleo do átomo. Girando ao redor do átomo, eu vou ter os elétrons, e eu não conto os elétrons na massa atômica, porque eles são muito, muito pequenos, e a massa deles é desconsiderável. Vamos lá. Você consegue perceber? Esses números aqui, eles se relacionam com o modelo de Rutherford e Bohr, tá? Então, olha, número atômico é esse número que fica aqui em cima, geralmente do lado esquerdo, ou fica aqui no meio, na tabela periódica.
Esse número aqui, ó, ele organiza os elementos químicos na tabela periódica. Quando você pega a tabela periódica, você tem lá o número 11, 12, 13, 14, 15, 16, eles estão organizados pelo número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o Z, que é o número de prótons. Então, veja, a mesma coisa tem 3 nomes. Número de prótons é a mesma coisa que Z, que é a mesma coisa que número atômico. Então, número atômico é quantos prótons o elemento químico tem em seu núcleo. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prótons no núcleo. Então, esse número 11 é quantos prótons esse átomo tem no núcleo. Tudo bem? E esses numerozinhos aqui? 2, 8, 18, que geralmente vem no lado direito, números pequenos, colocados na tabela periódica do elemento químico. Esses numerozinhos aqui, ó, que ficam à direita, e geralmente são números pequenos, eles mostram as camadas eletrônicas. Então, olha, 2. O que são 2? São esses 2 elétrons aqui, ó, girando ao redor do núcleo, que ficam na camada K. Esse 8 aqui, são esses 8 elétrons que estão aqui, girando ao redor do núcleo, na camada L. E esse número 1 aqui, esse 1 elétron aqui, que fica na camada M, girando ao redor do núcleo. Então, aqui, ó, K, L, M são as camadas eletrônicas. E aqui a distribuição eletrônica. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 1 elétron na camada M. Então, você tem as camadas eletrônicas e você tem a distribuição eletrônica. Aqui está o símbolo do elemento, o sódio em latim é nádium, por isso é representado por Na. O nome dele, sódio. E aqui esse número que sempre vai estar quebradinho, 22,98, 98, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é um número gigante aí decimal. 22,98. 22,98, 98 é maior que 50. Se é maior que 50, eu vou aproximar para 22 ou eu vou aproximar para 23? Se é maior que 50, ou 98, eu vou aproximar para 23. Então, esse número aqui é justamente o número de massa, ou massa atômica, ou A. Ou seja, a soma dos prótons com mais os nêutrons aqui do núcleo. Então, dá 23. Então, sempre, professora, eu vou aproximar o número de massa? Sempre eu vou aproximar o número de massa. Nos exercícios, eu sempre vou pôr o número aproximado. Nunca vou pôr o número em decimal. Sempre vou aproximá-lo, tá bom? Então, 22,98... Como 98 é maior que 0,5, eu vou aproximar para mais. Então, vai para 23, tá? Ah, professor, eu quero saber quantos nêutrons o sódio tem. Se você quer saber quantos nêutrons o sódio tem, é fácil. Se você tirar todos os prótons, o que vai sobrar no núcleo? Se você tirar todos os prótons, o que vai sobrar no núcleo são os nêutrons. Então, olha, os nêutrons é você pegar tudo que tem no núcleo, que é a massa A, e tirar os prótons, que é o Z. Ou seja, é pegar a massa, que é 23, tirar os prótons, que é o Z, que vale 11, o que sobrar vai ser 12. Então, o sódio tem 12 nêutrons. Então, tudo que você tem no núcleo menos os prótons vão ser os nêutrons. Tudo que você tem no núcleo menos os nêutrons vão ser os prótons. Agora, somando prótons com nêutrons, você vai ter a massa. É uma simples questão de pensar em bolinhas de 2 tipos, tá? As bolinhas positivas são os prótons e as que não têm carga elétrica são os nêutrons, tá? E tudo junto é a massa atômica ou número de massa ou A. São 3 nomes para a mesma coisa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de átomos é a respeito da notação científica. O que é notação científica? Notação científica é a forma de você representar um elemento químico fora da tabela periódica.
Então, aqui é como deve ser representado o elemento químico na tabela periódica. Então, dentro da tabela periódica, você tem que representar dessa maneira. Então, é dessa forma que um elemento tem que estar representado numa tabela periódica, tá? O número de prótons em cima, o número de massa embaixo, o símbolo e o nome. O nome pode estar tanto em cima quanto embaixo. Não é obrigatório colocar distribuição eletrônica, não é. Mas, obrigatoriamente, o número de prótons tem que estar em cima, o número de massa tem que estar embaixo. Isso é obrigatório. Tá? Agora, quando você vai representar um elemento fora da tabela periódica, a notação científica desse elemento, você vai tirar o retângulo no qual o elemento está representado. Então, você vai pegar o símbolo do elemento, no caso aqui Na, e tirar do retângulo, tá vendo? Não tem retângulo nenhum desenhado aqui em volta, tá? Na notação científica, você vai pegar o número de prótons que na tabela você coloca em cima e vai colocar o número de prótons embaixo. Pode ser tanto do lado esquerdo como do lado direito. E você vai pegar o número de massa arredondado, a massa atômica arredondada, e vai colocar em cima na notação científica. Tá? Então, você inverte o número de massa e o número atômico, você inverte. Na tabela, o número atômico está em cima, que é o número de prótons, você põe embaixo na notação científica. E na tabela, o número de massa que está embaixo, você põe em cima na notação científica. Você faz essa inversão. Então, quando você vai fazer um vestibular, você tem que prestar muita atenção. O elemento químico está representado dentro da tabela, dentro do retângulo, ou ele está representado fora da tabela, fora do retângulo. E cuidado, que ainda tem vestibular que erra. E se estiver errado, você pode forçar a anulação daquela questão. Por quê? Porque se o elemento químico está fora do retângulo dele, o número maior tem que estar em cima, que é o número da massa. Se isso estiver errado, se o número da massa estiver embaixo, o número maior estiver embaixo, então, isso aqui pode ser cancelado. Essa questão pode ser cancelada, tá? Professora, e essa representação aqui de baixo, que está 12 no meio e 11 embaixo? Cadê o 23 em cima? Olha, é incomum, mas também pode acontecer essa representação aqui. O que acontece de diferente? Olha, você percebe que está o sódio, né? A sua representação, o número atômico, o número de prótons embaixo e o número de nêutrons no meio. E está faltando o número de massa em cima, mas você percebe, ó, que se você somar 12 mais 11, vai dar 23, que é o número de massa que você deveria colocar aqui em cima, a massa atômica aqui em cima, tá? Olha esse outro exemplo aqui, que está com todos os números, olha, massa atômica, nêutrons e número de prótons, certinho. Isso aqui também está certo, olha, a massa atômica em cima, só que do lado direito, e o número de prótons embaixo, só que do lado esquerdo, olha, também está certo. O importante é a massa atômica estar em cima e o número de prótons está embaixo, mas está fora do quadradinho. Não vá fazer notação científica com o retângulo em volta. Você tem que tirar do retângulo. Então, não se esqueça, notação científica, massa atômica em cima, nêutrons no meio, número de prótons embaixo, ANZ. E na tabela periódica, isso vai estar invertido, vai estar ao contrário. Não esqueçam dessa imagem aqui, dessa explicação aqui, tá bom? Isso pode confundir muita gente e pode fazer você errar nos vestibulares, preste muita atenção. Vamos praticar, vamos estudar um pouquinho, porque os exercícios, eles não passarão de variações da aplicação desse conhecimento aqui, tá bom? Vamos lá, vamos estudar o sódio mais um pouquinho. Pessoal, vamos lá, que tá o sódio? Ah, para começar, ele tá dentro da tabela ou tá fora da tabela? Vamos olhar? Olha, tem aqui o retângulo. Se tem o retângulo, está dentro da tabela periódica. Então, vamos usar as regras da tabela periódica. Qual que é o símbolo desse elemento? Tá na cara, não é? Nádium. Sódio é o Na. Se você falou Na, você acertou. Muito bem. Qual que é o nome desse elemento? Tá na cara. Olha aqui, ó. Sódio. Se você disse sódio, você acertou. Quais são as suas camadas eletrônicas? E agora? Você vai falar 281 como resposta?
Não, se você falar 281, você está falando a distribuição eletrônica, você está falando a distribuição dos elétrons. A pergunta é a distribuição eletrônica? Não, a pergunta é as camadas eletrônicas. Quais são as camadas eletrônicas? K, L, M. Então, resposta, K, L, M. Qual o número de prótons? O número de prótons é 23, é 11 ou 281? Qual que é o número de prótons? Isso, o número de prótons é 11. Qual que é o seu número atômico, pessoal? Ah, muito bem. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Você está esperto. Então, número atômico é número de prótons, então é 11. Vamos para o próximo slide, que aqui a minha imagem está atrapalhando. Qual que é a massa atômica aqui do sódio? A massa atômica do sódio é 11, 281 ou 23? Ou 22,989? Ah, se você disse 23, você acertou, aproximou para 23, isso aí. Quantas partículas tem no núcleo do sódio? Professora, partículas no núcleo é a massa do átomo. Então, se ele tem massa 23, ele tem 23 partículas no núcleo. É a mesma coisa que a massa. Muito bem. Qual o número de nêutrons que ele tem? Ah, professora, para eu saber o nêutrons, eu tenho que pegar a massa 23 e tirar os 11 prótons. O que sobrar é nêutrons. Então, 23 menos 11 tem 12 nêutrons. Qual que é o número de elétrons? Ah, professora, aí é fácil. Se ele tem 11 prótons, que são partículas positivas, ele tem que ter 11 elétrons. Ó, 8, 9, 10, 11. 11 prótons, 11 elétrons. Ah, e agora vamos ver os números. Classe, o que é A mesmo? A é massa atômica, é número de partículas do núcleo. Quantas partículas o sódio tem no núcleo? Ah, ele tem no núcleo 23 partículas. Z, o que é Z mesmo? Z é número atômico, é número de prótons. Ele tem 11 prótons. O que é N? N é nêutrons. Nêutrons eu calculei. É 23 menos 11. Então, ele tem 12 nêutrons. Quantos elétrons ele tem? Elétrons são partículas de carga negativa. Se ele tem 11 de carga positiva, ele vai ter 11 de carga negativa. E qual que é a notação do elemento? Professor, o que é notação? Gente, notação é o elemento representado fora da tabela periódica. Tira o símbolo do elemento da tabela. Só isso? Tira o símbolo? Não, não, não. O número de prótons que está em cima, você põe embaixo. O número de massa que está embaixo, você põe em cima. Então, vamos ver como é que fica. Olha lá. Sódio, o 23 que está embaixo, põe em cima. O 11 que está em cima, põe embaixo. Professora, tem que desenhar o retângulo em volta? De jeito nenhum, não desenha. Vamos continuar praticando. O elemento apresentado a seguir é o flúor. Sobre ele, responda. Olha, você tem o flúor com o número maior em cima e o número menor embaixo. Isso aqui, o elemento está na tabela? Não, professora, não está na tabela, porque não tem o retângulo em volta. Ah, isso aí. Então, isso aqui é uma notação científica. Qual que é o símbolo do flúor? O símbolo do flúor é F. Qual que é o nome dele? É flúor, porque está no exercício. Opa, quais são as camadas eletrônicas? KL. Professora, mas como que eu sei que é KL? Olha, se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. 2 na camada K. Quanto que sobram se ele puser 2 na camada K? Sobram 7. Quanto que ele pode pôr na camada L? No máximo 8. Ele pode deixar os 7 elétrons na camada L? Pode. Então, ele tem 2 na camada K e 7 na camada L. Quantos prótons ele tem? Ele tem 9, porque o número de prótons está aqui embaixo agora, porque é notação científica. Qual que é o número atômico? Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. O número de prótons é 9. Vamos para o próximo slide. Qual a massa atômica do flúor? A massa atômica do flúor é 19, porque aqui é uma notação científica. A massa atômica foi para cima. Muito bem.
Qual é o número de partículas que existem no núcleo? O número de partículas é a mesma coisa que o número de massa, que é a massa atômica, porque a massa é prótons mais nêutrons, então ele tem 19. Quantos nêutrons ele tem? Bom, ele tem 19 partículas no núcleo. Tirando os 9 prótons, vão sobrar 10 nêutrons, é o que ele tem no núcleo. Qual o número de elétrons? Se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. Quanto vale o A? O A é a massa atômica, é quantas partículas tem no núcleo. No núcleo ele tem 19 partículas. Quanto vale o Z? Z é o número de prótons, é o número atômico, vale 9. Quanto vale o N? Eu já calculei o N, ó, nêutrons, vale 10. Quanto vale o E? Elétrons é igual ao número de prótons. Se tem 9 prótons, tem 9 elétrons. E como que é esse elemento na tabela? Bom, eu tenho que fazer o retângulo, eu tenho que colocar o F, tenho que pôr o nome de flúor e eu tenho que trocar os números de lugar. E aí eu faço a distribuição eletrônica, o 2 na camada K e o 7 na camada L. O flúor vai ficar assim na tabela periódica. Tudo bem? Então é isso, queridos. Bom, vocês devem ter percebido que química é fácil. É ou não é? E agora é fazer exercício, estudar e se preparar, tá bom? Essa aula foi feita, olha, do fundo do coração para vocês. Um beijo, até mais, tchau, tchau.